Graça e paz, pastor Davi, graça e paz aos nossos queridos e amados ouvintes, e uma excelente tarde a todos. Vamos para a nossa reflexão deste momento, e nós vamos então contemplar aqui o texto de Mateus capítulo 4. Eu quero apenas mencionar o versículo 16, mas para a nossa reflexão nós estaremos aqui também passeando em algumas partes do texto. Vamos para o versículo 16, que diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nas nossas reflexões anteriores, nós falamos que Deus é capaz, Ele é aquele, na verdade, de fato, que traz, em meio à escuridão da noite sombria, o raiar de um novo dia. Ele é capaz, inclusive, de usar a noite mais escura da vida para fazer dela um cenário de um novo amanhecer na nossa vida. Mas eu digo para você, embora a gente passe por muitos momentos escuros e obscuros, nada é mais sombrio do que o pecado, do que a noite trazida pelo pecado. Foi o pecado que nos afastou de Deus, foi o pecado que trouxe sobre nós a condenação eterna. Mas mesmo em meio ao pecado, Deus também é aquele que traz um novo amanhecer nas noites escuras que ele trouxe sobre a nossa vida. E é justamente isso que nós podemos ver no texto que nós acabamos de mencionar. Jesus, na verdade, estava na região da Judéia e João Batista foi preso por Herodes Antipas. Então, Jesus, sofrendo também ameaças de morte, ele se dirige à região da Galileia. E ali agora ele começa a desenvolver o seu ministério. A Galileia ficava no território norte da Palestina. Foi ali que Jesus passou cerca de 1 ano e meio do seu ministério. E é aquela região, na verdade, que agora é cenário para esse primeiro momento aqui descrito por Mateus no ministério de Jesus, justamente naquela localidade. Mas é justamente nesse cenário, nessa descrição de Mateus, que nós podemos perceber a luz de Deus raiando sobre aquela região. E eu queria, então, meditar com você nessa tarde sobre isso. Que em meio à noite escura do pecado, porque é isso, na verdade, que está sendo vivenciado por aquela região, Deus trouxe um glorioso amanhecer. Deus é capaz de trazer o raiar de um novo dia em meio à escuridão do pecado. E eu queria destacar no texto como é que Deus faz isso. Primeiro, Deus faz isso trazendo luz sobre as trevas do pecado. A região da Galileia era o antigo, na verdade, território do Reino do Norte, Israel, no período do reino dividido. Compreendia aquela região. E aquela região foi a primeira a se desviar de Deus, se entregando à idolatria. Aquela região quebrou a aliança com Deus. E, posteriormente, a Síria a tomou. 722 aconteceu, então, o cativeiro assírio. Então, houve uma mistura, a partir de então, de judeus e gentios naquela região. E muitos gentios, muitos pagãos vieram habitar ali. É por isso, na verdade, que Mateus aqui, trazendo a profecia de Isaías, na verdade, menciona aquela região como a região da sombra da morte. Era uma região entregue ao pecado. Essa é uma expressão para falar sobre as trevas do pecado naquela localidade. Mas foi ali que, enfim, chegou a luz da vida. Cristo chegou justamente para brilhar, para fazer o sol raiar em meio à escuridão do pecado naquela localidade. Uma terra desprezível, uma terra menosprezada, marginalizada por causa da escuridão do pecado. Viu naquele momento a luz da vida chegar ali para fazer o sol raiar naquela localidade. Que coisa maravilhosa. Cristo, na verdade, também te convida para viver a luz que ele tem. Na verdade, para experimentar a luz que ele é. Jesus é a luz da vida. E não há escuridão do pecado que ele não possa solucionar. A sua vida talvez hoje esteja totalmente entregue ao pecado, mas se entregue àquele que é a luz da vida. Ele é capaz de te perdoar e ele é capaz de te curar. Em segundo lugar, Cristo também
Deus faz isso, Cristo faz isso, né? Ele traz, na verdade, um novo sol em meio à escuridão do pecado, trazendo perdão sobre as amarras do pecado. Veja que a mensagem de Jesus no versículo 17 é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. Embora Jesus tenha feito na Galileia muitos milagres, a maioria dos seus milagres foram feitos na Galileia. Aquela região, ela foi encharcada pelo sobrenatural. Mas não era simplesmente o sobrenatural pelo sobrenatural. Cristo fazia isso para mostrar que era chegado o reino de Deus e era chegado, então, o perdão de Deus para aquela região. Que Cristo, na verdade, estava ali para chamá-los ao arrependimento. Essa era a mensagem principal de Jesus. Jesus estava trazendo perdão para a região da Galileia, estava chamando aquelas pessoas para se reconciliarem com Deus. E essa é a principal mensagem de Jesus para você nessa tarde também. Você acha, talvez, que não pode mais ser perdoado pelos homens, que talvez fez determinadas ofensas que jamais conseguirá, na verdade, a redenção das pessoas. Mas com Cristo não é assim. Cristo vem justamente para nos perdoar. Cristo vem para nos trazer o acesso ao perdão de Deus. E a sua mensagem para nós ainda é a mesma: arrependei-vos. Aí é necessário também a sua atitude de reconhecimento, de contrição diante de Deus, de arrependimento, de chegar diante de Cristo, na verdade, e receber esse perdão também em atitude, tendo a sua atitude também ali, como uma atitude receptiva a esse perdão. E por último, eu posso destacar que Deus é aquele que, em meio à noite escura do pecado, né, que traz o mais glorioso amanhecer. Ele faz isso trazendo o seu chamado sobre nós, para tirar outros também dessa situação. É ali que Jesus, então, também começa a chamar os seus discípulos. Todos os apóstolos de Jesus, o grupo apostólico, exceto Judas, né, provavelmente não eram da região da Galileia, mas a maioria era da região da Galileia. E nesse momento Jesus começa a chamar. Jesus chama Pedro e André, dois irmãos que eram sócios ali no comércio da pescaria, na indústria pesqueira. Você tem também Tiago e João, que estão ali também nas suas ocupações, e mesmo ocupados, porque Cristo não chama desocupados, né? Jesus nos chama nas nossas ocupações, no nosso dia a dia, para que nós possamos, na verdade, agora também refletir a luz da vida na escuridão dos outros. E agora Jesus nos chama. Jesus chama esses homens para serem pescadores de outros homens. Jesus os chama para levar também a luz da vida para outras pessoas que estavam em trevas. E eu sei que Cristo, talvez uma boa parte dos que estão aqui já são salvos. E eu sei de uma coisa: Cristo te salvou para que você possa também ser luz e levar a luz dele na vida dos outros. A salvação, na verdade, não é algo só para a gente ficar desfrutando em nós mesmos do benefício glorioso de Deus, mas nós somos alcançados para alcançar outros também. E o chamado de Cristo sobre a nossa vida ainda está de pé. Nós também fomos chamados por ele para levar a luz da vida a outras pessoas. Então, eu quero que você também se disponibilize a ser luz e a levar a luz de Cristo para as trevas dos outros. Quantas pessoas você conhece que está em trevas? Quantas pessoas têm vivido momentos sombrios ao seu redor? Se disponha a ser luz na vida deles e se disponha a levar a mais gloriosa luz, que é Cristo. Seja instrumento nas mãos de Deus para isso. Que o Senhor nos abençoe, querido, e nos ajude não só a entender essa grande verdade, mas a abraçá-la e a acalentá-la no mais íntimo do nosso coração. Que Deus abençoe e te dê uma boa tarde.